Bom, e ainda em Brasília, a gente fala sobre a CPI do MST, que agora está se preparando para votar o relatório final, mas pode encerrar os trabalhos sem nenhuma conclusão. A informação é da repórter Janaína Camelo. Caso o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, não conceda mais um prazo para a conclusão dos trabalhos, a CPI do MST chega oficialmente ao fim nesta terça-feira, sem ao menos o relatório do deputado Ricardo Salles, do PL, ser apreciado. Como houve um pedido de vista à votação do relatório na quinta-feira passada, para que o texto seja analisado de novo, é necessário que tenha ocorrido 2 sessões no plenário da Câmara dos Deputados, o que não aconteceu de lá para cá. Como o prazo de funcionamento da CPI termina nesta terça-feira, colocar o relatório para votação agora fere o regimento, tanto que até a tarde desta segunda-feira a sessão ainda não havia sido convocada. O presidente da CPI do MST, deputado Luciano Zucchi, e o relator, deputado Ricardo Salles, vão pedir a Arthur Lira mais 3 dias de CPI. Salles disse que vai tentar uma reunião pessoal com o presidente da Câmara dos Deputados assim que chegar em Brasília na manhã desta terça-feira. Outras 2 CPIs também estão com prazo final nesta terça, a CPI da Americanas e a CPI da manipulação dos jogos de futebol. Da mesma forma como a CPI do MST, ambas analisam o relatório e gostariam de um prazo maior para acrescentar informações à investigação. Bom, Nelson Kobayashi, falando sobre a CPI do MST, que perdeu muita força nesse meio do caminho, chegou a se falar de um relatório paralelo também, e agora o relatório pode nem ser votado. A expectativa era de que amanhã fosse votado, nessa terça-feira, mas por enquanto não temos uma definição. Essa CPI serviu para alguma coisa? Avançou? Trouxe algum tipo de avanço? Serviu, Tiago. A própria existência da CPI já impactou no número de invasões. Basta a gente pegar quantas invasões tivemos nos primeiros meses até o mês de maio, quando foi instalada a CPI do MST e, curiosamente, não se sabe por quê, as invasões não aconteceram mais, justamente porque a CPI do MST visava exatamente combater invasões legais, a onda que nós tivemos de invasões legais no começo deste ano, no começo desse governo. Vamos nos lembrar de invasões na Bahia, na sede da Embrapa, algumas aqui no interior de São Paulo também. É claro que a ideia, a finalidade constitucional de uma investigação é chegar à responsabilidade de algumas pessoas. Neste caso em específico, essa finalidade não será totalmente atingida, até porque provavelmente esse relatório não seja aprovado, né? Agora sequer votado. E até por essa falta de probabilidade de aprovação é que eu imagino que o relator, Ricardo Salles, colocou ali todo mundo que ele queria colocar de responsável, até o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias. No meio do caminho, muitas mudanças, mudança de composição, muitos governistas entrando nessa CPI que era para ser da oposição, e a finalidade foi a que deu para ter, aquela de tornar público, repercutir e de alcançar algumas informações que, com relatório ou sem, serão encaminhadas às autoridades, ao Ministério Público. Pois é, Dora, quando se fala em invasões pela MST, não precisa ir muito longe na história. Eu lembro muito das invasões do Pontal do Paraná, no Paranapanema, na época do Fernando Henrique Cardoso, e tivemos anos depois outra CPI. Agora, essa CPI atual, será que sem um relatório decisivo o trabalho em si fica comprometido? Olha, eu acho que fica, sabe? E eu discordo um pouco do Koba de que essa história de não ter tido invasão nesses meses é um grande ganho. Ora, se as invasões tiverem que voltar, acaba a CPI, voltam as invasões ou não voltam por algum tipo de acerto com o governo, porque evidentemente que essas invasões prejudicam o governo, até porque independeria da CPI para ser estabelecida a proximidade do MST com o governo. Ora, meu Deus do céu, se logo do início o presidente da República leva o Stedley, que é um símbolo amplamente conhecido, para a China, não precisa de mais nada, né, para estar assentada essa possibilidade. Então, eu acho que vai dar em nada, e ainda que se encaminhe isso ou aquilo às autoridades, eu acho que a produtividade, a produção, o sentido dela, na minha opinião, foi nulo. Acho que não produziu um alfinete.